Shalom, Francisco Solalf, neste 6 de outubro de 2022. Hoje é, como se diz, nós vamos fazer uma leitura do texto do capítulo 24 de Lucas, com pertinente à minha série sobre o atestado de óbito de Nosso Senhor Jesus Cristo no sudário oficial, feito pela papilógrafa Bárbara Frale, no livro La Sidone de Jesus. Por quê? Porque, constatado aquela evidência, aquele fato, daquele estudo científico do atestado de óbito oficial de Jesus no sudário, também atestado por milhões de artigos científicos da ressurreição, inclusive o último estudo recente do Instituto de Toledo, no Instituto Óptico, acho que numa cidade da Europa, Toledo, de que as imagens da ressurreição, da energia do Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus, que queimou as fibras do linho na parte exterior, formou a imagem completa do sudário de Turim. Essas imagens decompostas nesses algoritmos ópticos mostram que Jesus passou pelo pano depois, né? E essa característica do corpo ressurreto celeste, de passar pelo pano no seu corpo, e isso não quer dizer que todos os seres com o corpo celeste terão essa capacidade. Eu não quero chegar a esse ponto, mas Paulo nos deixa, nos indica, teremos o corpo como Cristo, né? Seremos semelhantes a Cristo. Então, nós também, o nosso corpo, de alguma maneira, terá algum poder, alguma capacidade que esse nosso corpo adâmico não tem. E onde é que nós vamos verificar isso? Capítulo 24 de Lucas é muito importante para descrever esses fatos, essa narrativa de Jesus ressurreto aparecendo aos seus discípulos. Então, nós temos, este é um ponto. O outro ponto é que, atestado de óbito oficial encontrado no sudário, a morte da Páscoa foi comprovada. O relato do Evangelho, verdadeiramente todas as características da Páscoa, cruz, lança, o hebreu Jesus, todas as confirmações estão no sudário em vários milhares de estudos científicos e comprovações. Os dados do Evangelho geográfico estão todos comprovados cientificamente no sudário, né? O pólen, a terra que ficou, resto da terra que ficou nos pés de Jesus no sudário, etc. Foi examinado, 14 disciplinas científicas comprovaram toda a mensagem do Evangelho, inclusive a da ressurreição agora com Toledo. Por que a gente vê a raiz dos dentes de Jesus? Porque ele passou, evidentemente, com o que ele ressuscitou e queimou o linho, deixando a imagem, apareceu também a imagem dos dentes. E do ilíaco também, dos dedos, desses ossos longos do dedo da mão de Jesus, aparece no sudário também, etc. Então esse é um outro tema, um outro detalhe que nós vamos entrar. O segundo ponto que eu quero focar aqui é que, atestado então o óbito pelo sudário, nessa grafologia, então nós restamos então crer na ressurreição de Cristo. Além disso que eu já falei, das características dos estudos ópticos no sudário, nós temos a característica também, que eu vou ler as características que estão no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos ter o cuidado com que Jesus se manifestou ressurreto, com todo esse poder no seu corpo celeste, que está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 53, a menção de Paulo sobre da revelação do corpo celeste. Então vamos começar então essa exposição e essa análise no capítulo 24 de Lucas. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, as mulheres, levando as especiarias que tinham preparado algumas outras com elas.
E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Essas mulheres tinham vindo da Galiléia para a Páscoa. E estavam ali procurando embalsamar, né, com especiarias no primeiro dia, no domingo, depois da Páscoa, que era descanso. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Bom, Jesus deu muitas testemunhas sobre essas palavras, sobre esses fatos, mas os apóstolos não acreditaram. Por que que Jesus colocou, então, o testemunho de anjos, né? Importante, porque o seu corpo tinha desaparecido. Então, é algo sobrenatural. Então, a presença dos 2 anjos comprovam o fenômeno sobrenatural da ressurreição para mais de 2 mulheres, como dizia a lei, dando um testemunho legal, vamos dizer assim, dentro da lei de Moisés. Mas os apóstolos não aceitaram esse testemunho, apesar de eles conhecerem a lei, né, que diz que o testemunho de 2 ou 3 pessoas deve ser aceito. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecia. E eis que 2 deles foram, naquele mesmo dia, dos discípulos, para uma aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém 60 estádios, 1,5 km, iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Aconteceu quando eles caminhavam juntos e arrazoavam, os 2 discípulos, entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Jesus fez visível a eles, mas os seus olhos estavam impedidos para que ele não o reconhecesse. Então o seu entendimento ainda estava fechado. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis triste? E um deles, cujo nome era Cleófas, respondendo disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó, tolos e tarde de coração para creres em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Importantíssimo. O objetivo de Cristo, além da redenção dos nossos pecados, era entrar já na sua glória para interceder por nós e enviar o Espírito Santo que toca os nossos corações para a santificação e para o ensino da sua lei e dos seus mandamentos. Moisés e os profetas. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou e o partiu. E deu-lhes, e os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Bom, aqui é outra coisa. Esse verbo desaparecer, do grego, ele é diferente do outro verbo que diz que Jesus ascendeu.
Então, aqui o verbo não é desaparecer, é se fazer invisível. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração quando ele falava conosco no caminho, quando ele nos abria as Escrituras? O Espírito Santo está falando aí aos discípulos. E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 unidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho, como reconheceram no partir do pão. Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Aí Jesus se fez visível no meio dos apóstolos. Mas eles, espantados e aterrorizados, pensavam que estava vendo um espírito, porque ele apareceu de repente. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Porque surgem pensamentos dos vossos corações, olhai as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como vezes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante dele, para que ele não toma vinho. Porque, como a profecia tinha dito na Santa Ceia, ele disse: Esse vinho eu tomarei novo no reino de Deus. Ele comeu peixe assado e favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles. Ele disse: Essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas no Salmo. Então, esse Jesus, ele sempre teve testemunha das Escrituras, a sua vinda entre nós, durante todo o seu período. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender a Escritura. O poder do Espírito Santo também. E disse: assim está escrita quem assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. E quem em seu nome pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando suas mãos, os abençoou. Então, aqui o verbo é diferente daquele que ele se fez invisível. Aquele é um verbo de se elevar mesmo. Enquanto ele se elevava, os discípulos viam subir pelas nuvens do céu, né? E ele levou-os para fora até Betânia, e aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se dele e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, estando continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, a alegria dos apóstolos, como Jesus tinha profetizado, jamais acabará. Por quê? Porque eles viram a elevação de Jesus no corpo glorioso, celeste, subindo, voltando para o céu, e tocaram no Jesus ressuscitado. Então, não tem dúvida que todos os passos dos testemunhos que Jesus deu depois da sua ressurreição no Evangelho foram cuidadosos, foram pensados com testemunhas, com sinais sobrenaturais de anjos, etc., com sinais sobrenaturais da propriedade do corpo, mostrando que aquele corpo de Jesus que ressuscitou é mais excelente, é celeste do que ele tinha. Agora, ele não está mais sujeito à morte, né? Vive para sempre. E assim nos anima, nos dá esperança da sua ressurreição também para aqueles que creem. Como ele sendo, mostrando Deus, que é Deus e é o Verbo, da palavra de Deus escrita pela lei, os profetas de Moisés. Então, e os salmos, ele não pode mentir. Sendo provado que ele é Deus, ele não pode mentir. E ele nos prometeu na ceia do Senhor a vida eterna, pelo arrependimento e perdão dos pecados, e o conselho do Espírito Santo em nós, a santificação pelo Espírito Santo. Amém? Então, nós somos frutos dessa santificação do Espírito Santo para sermos levados também para o céu, para servirmos ao Senhor eternamente. Esse que vos fala, Alf, e oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, e eu recomendo que você assista os vídeos, 3 partes de 10 minutos, sobre a descoberta do atestado de óbito oficial no Sudário de Turim pela paleógrafa Bárbara Frali. Ela não tem tradução em português, está em italiano o livro, né? Jesus e Lacidone. Então, você gostando desse texto, aceite Jesus. Se você não aceitou, você, irmão, confie na sua fé. Abençoe-nos Deus também nessa eleições no Brasil. Temos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.
Esse que eu sou Lof, oferecimento do Projeto Logos, Ministério Igreja de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.